Mas vamos lá, Marcos capítulo 5. Nós estamos desde terça-feira. Você que não veio terça-feira, perdeu. Você que não veio na quinta-feira, você também perdeu. Porque eu entreguei algumas porções sobre isso. E hoje nós vamos entregar. E eu falo sempre o seguinte: a plenitude está no todo, tá, querido? Não tem como ter plenitude se você não está no todo. Amém? Então o todo foi bom terça-feira? Terça-feira, assim, eu li o versículo e nós pregamos um para o outro aqui. Foi assim ou não foi? Nós começamos a contar a experiência. Quinta-feira já foi diferente e hoje um pouquinho mais. Bom, assim, atravessaram o mar e foram à região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Marcos está dizendo que é um espírito, mas vamos ler a história todinha para a gente entender. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Tem versão da Bíblia que vai dizer assim, que ele ficava nos montes uivando como um animal. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora. Presta atenção nisso aqui, grife isso, daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Alguém já viu porcos pastando? Que pasta é o quê? Ovelha, boi, né? Cabrito. Vamos lá. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu a permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. O problema deles era os porcos, não era o endemoniado, mas vamos lá. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco,
o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Dá um glória a Deus mesmo, dá um glória a Deus mais forte, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, querido, porque Ele é o Deus da libertação. Aleluia, glória a Deus. Bom, o relato que nós acabamos de ler, o endemoniado gadareno, não é apenas uma narrativa de exorcismo, uma sessão de descarrego, igual a gente vê em alguns, né, e fica lá, e faz um barulho, e pisa no chão, e sapateia, e sai dele, que eu te repreendo, está amarrado, e não sei mais o que. Não é nada disso não, querido. É uma janela para que nós possamos compreender, primeiro, a escravidão espiritual, 2, a autoridade de Cristo, e o conflito entre o reino de Deus e o império das trevas. Por que reino? Reino é quando os súditos servem. Império é quando um ditador, ele toma como possessão, ele vem e domina, e ele domina, né, todos os impérios. Se nós olharmos para trás, nós sabemos que Deus é especialista em destruir impérios, né? Nós vamos ver o império babilônico, um dos maiores impérios da história, maior riqueza da história, tanto que lá, quando Deus revela para Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve da estátua, né? O império babilônico, ele era representado pela cabeça que era de ouro. Foi o império mais rico que já existiu na terra. Depois dele veio, né, na estátua com os 2 braços, veio o império Medo e Persa, que era representado ali pela prata. Era muito rico, mas não tão rico quanto o babilônico. E eram 2, ele era dividido por 2 governos ali, o governo dos Medos e o governo dos persas. Depois disso, nós vamos ver o governo de Alexandre o Grande, a Grécia, que era de bronze, era o cinturão de bronze. O que é bronze? O bronze é uma liga forjada no fogo. Era um império muito duro, era um império valente. E o Alexandre o Grande, que se você for ler a história, você vai descobrir que ele morre sem perder uma batalha. A batalha onde ele foi ferido de morte e morreu, ele venceu a batalha. Ele não lutou uma batalha e perdeu na sua vida. E depois nós vamos ver o império que é as pernas, que é o império romano, que vai chegar aos pés, que é ferro, e depois é barro. E logo depois nós vemos que no sonho de Nabucodonosor, uma rocha sai do alto da montanha, e essa rocha, que é Jesus, ela bate lá no pé. O que é o pé? Nós falamos aqui há pouco tempo, na pregação passada, que os pés representam a raiz, aonde a gente mantém-se de pé, mantém firme. O pé é a conquista, o pé é o passo que nos leva ao nosso alvo, a nossa conquista. E essa pedra que é Jesus, ela toca, ela fere esse pé, e essa estátua cai por terra, e a Bíblia diz que ela vira pó. Essa parte já se cumpriu. Já se cumpriu, porque Jesus já veio. E Jesus causou um estrago tremendo no Império Romano. Um estrago tremendo. Nunca mais, depois de Jesus, o Império Romano foi o mesmo. O Império Romano lutou contra essa pedra, resistiu a essa pedra, mas o Império Romano hoje se resume a praticamente um bairro lá na Itália, chamado Vaticano, na cidade de Roma.
Você imagina que um império que dominou toda a Ásia e Europa, hoje é um estado do tamanho de um bairro. Talvez, eu não olhei isso, mas muito provavelmente é mais ou menos do tamanho da cidade de Rodeiro, o Vaticano, dentro lá da cidade de Roma. Então fala assim, o meu Deus, Ele é especialista em destruir impérios. O último império que Ele vai destruir, querido, olha onde nós estamos viajando nessa noite, vai ser na sua totalidade o império das trevas. Isso vai ser no dia do julgamento final, aonde Jesus vai enviar para o Geema, um lago que arde fogo e enxofre. Vai ser enviado para lá Satanás e seus anjos e todos aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus. Olha que coisa dura isso. Está sendo gravado, não está? Então você que não entregou a sua vida para Jesus, se você hoje morrer sem Jesus, o seu destino é o Geema, um lago onde a Bíblia diz que o verme nunca morre, eternamente ardendo em chamas. Então é isso que esse texto vai nos mostrando nessa noite. O contexto geográfico e cultural é que Gadara ficava na região da Decápolis, que são 10 cidades, área dominada por influência grega e romana, onde os judeus consideravam impuros os costumes locais, principalmente o fato de se criar porcos. E vamos lá, vamos entender. Para isso eu preciso pegar uma outra passagem bíblica, que não é nem um fato, um acontecimento, mas é uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver já lá no finalmente da parábola, que esse menino, ele vai trabalhar com criadores de porcos. E lá, criando porcos, sentindo fome, a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Agora eu preciso entrar aqui, porque tem pregador que fala assim, o filho pródigo desejou comer lavagem. Que todo mundo é que sabe o que é lavagem, não sabe? Aquele restinho de comida, lá em casa é raro acontecer isso. Um restinho de comida que sobra e a gente vai juntando, né? Se você não cria porcos, alguém ou um amigo vai passar na tua casa e vai pegar lá o seu resto de comida e no fim do ano ele vai matar um leitão e vai te dar um pedaço. É mais ou menos assim ou não é que acontece? É isso, não é? Amém? Eu fui criado numa cidade também muito simples e tinha esse costume. Só que esses porcos não eram tratados com resto de comida, muito pelo contrário. Nós vemos na passagem que nós lemos que as pessoas estavam apacentando porcos. Apacentar é levar um animal até o pasto, conduzir o animal até o pasto, e pasto é vegetal. Na parábola do filho pródigo, nós vamos ver lá nos evangelhos sinópticos que um diz que os porcos comiam alfarrobas. Alfarrobas é o que hoje nós chamamos de fava. Quem já comeu aquele legume, né, que você compra no mercado? Aquilo ali não é lavagem, aquilo ali é um alimento até muito bom para a saúde. Em outro tempo, em outra passagem, o evangelista diz que eles comiam bolotas. E o que são bolotas? Eu fui descobrir o que é bolotas assistindo o Globo Rural. Eu estava assistindo o Globo Rural um dia e eu gostava, de manhã cedo, no domingo, eu nem sei se hoje tem, porque eu não vejo mais Globo já tem um tempo, mas nesse dia eles estavam falando sobre um presunto que é fabricado em Portugal. Esse presunto é conhecido como presunto pata negra, é uma espécie de porco, de suíno. E esse presunto é caro, eu não sei hoje o preço, mas ele é caro, porque ele leva 10 anos para ficar pronto, desde que nasce o porquinho até a carne dele ser defumada e curtida e tudo. E lá em Portugal,
Esse porquinho, esse leitãozinho, ele é criado com bolotas. Bolotas é uma castanha. Amém? A gente aqui chama de uma oleosa, né? Assim como o amendoim, a castanha do Pará, a castanha de caju, são os oleosos, que é muito bom para a saúde, tem ômega, não sei o que lá, e essa coisa toda. E esses porcos, eles eram criados com esse tipo de alimento, lá, bolotas ou alfarroba, que a parábola diz. E agora esses porcos que estão lá em Gadara, e são 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos, estão pastando. Por quê? Era uma atividade legal e também uma atividade enganosa. O porco, ele não engordava, porque ele era alimentado com legumes e verdura. E a carne dele não ficava com aquele gosto peculiar, maravilhoso, gostoso, né? Da carne de porco. Amém? Quem gosta de carne de porco aí? Eu gosto. Se eu for descendente de judeu, eu sou um judeu desviado. Porque eu gosto muito de carne de porco. Acho que eu como mais carne de porco do que carne de vaca. Amém? Infelizmente eu tenho que confessar esse pecado. Amém? E esse porco, quando ele chegava a um certo tamanho, eles matavam o porco. Eles tiravam o couro do porco. Ele cortava as patas, cortava a cabeça, levava para o mercado e vendia como? Cordeiro. Entenderam agora? E as pessoas compravam e levavam para casa. Na Páscoa, fazia aquele cordeiro que não era cordeiro, que era porco, comprou enganado, é o famoso gato por lebre. Chegava em casa e ainda falava assim: nunca comi um cordeiro tão gostoso. Essa era a atividade dessa cidade. Essa atividade era uma atividade por desobediência. Era uma atividade que nós podemos pensar assim, preste bem atenção. Nós estamos falando de uma região que está em Israel, uma região que conhece as leis de Deus, conhece tudo, mas por causa da cultura greco-romana, essa sociedade se corrompeu. Amado, é um risco, porque nós estamos falando de um povo de Deus que se corrompeu por causa da cultura geral. Hoje a igreja tem corrido alto risco. Hoje nós vivemos a igreja que faz festa junina, querido. Nós vimos a igreja que começa a imitar o mundo. Rave, gospel, e a beleza, chega lá, toca música gospel, mas os jovens estão querendo ter o mesmo comportamento lá de fora, dentro da casa do Senhor, sendo que a Bíblia diz, e verão a diferença. Que diferença? Daqueles que servem para aqueles que não servem a Deus. O problema dessa cidade era grave. O problema dessa cidade é que essa cidade tinha legiões de demônios territoriais. Vocês acreditam nisso? Que demônios são territoriais? Vocês acreditam nisso? Amém ou não amém? Acreditam? O que o texto disse ali? Não nos expulse dessa região. Eles não queriam sair daquela região. Porque aquela região dava legalidade para eles estarem lá. Eles viviam enganando as pessoas. O homem de Gadara simboliza a humanidade sem Deus, sem identidade, sem paz, sem propósito, aprisionadas por forças que ele não controla. Mas hoje nós vamos, através desse texto, nós vamos aqui, explorar literalmente, moralmente, simbolicamente, profeticamente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus para a nossa vida. O que nós vamos arrancar disso? Número 1, o retrato do pecado. O retrato do pecado é muito fácil de você identificar. É uma alma em ruína. Uma alma em frangalhos, uma alma destruída. E por onde que uma alma pode? Uma das janelas da alma são os olhos. E hoje nós vemos na sociedade uma grande crise, uma crise enorme, a crise
da pornografia, querido. Homens dentro da igreja que se entregaram a esse tipo de paixão, a esse tipo de prática nojenta. Essa semana, amados, eu estou falando isso aqui, e eu no passado já fui viciado nisso. Só que eu estava conversando com um amigo, e ele confessou isso para mim, um amigo. Não é da igreja, não é, ele é mundano. Mas ele confessou com tristeza, porque todas as vezes que ele terminava de ver um filme, que ele chegava na frente do espelho, ele fala o seguinte, que, cara, eu me sinto imundo, eu me sinto a pior pessoa desse mundo, eu me sinto um nojento, eu me sinto, não tem descrição, eu sou nada, me dá vontade de vomitar, mas daqui a pouco, passa 2, 3 dias, eu estou lá de novo fazendo a mesma coisa. Sabe por que isso, querido? Porque não há renúncia. Libertação só acontece com renúncia. Se eu não tomar uma posição, eu vou ficar fazendo besteira pro resto da vida, querido. O homem vivia entre os sepulcros, lugar de morte, nu, ferindo-se, rejeitado pela sociedade. Para os judeus, tocar em sepulcro era impureza. Lá em Números 19, 16, coloca rapidinho, só para a gente não deixar o texto passar. Uau! Eu comecei a mensagem, mas já vou terminar, tá? Tá erradinho? Quantas horas aí? Então, mas ali, eu entendi que ali é isso mesmo, 10 para as 9. Olha o que diz. É isso mesmo? Foi isso que eu falei? Deixa eu ver se eu falei errado. 19, 16. Isso aí mesmo. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. A Bíblia. E esse rapaz, ele vivia nos sepulcros. Não é viver no cemitério, não, querido. O cemitério é o lugar onde tem sepulcros. Ele vivia nos sepulcros, dentro dos sepulcros. Eu vou falar um negócio aqui, não está escrito na palavra. Muito provavelmente se alimentando de cadáver. Muito provavelmente. Ele estava em constante exclusão e degradação. O pecado ainda hoje isola, marginaliza, destrói a imagem de Deus no homem. Quantos vivem cercados por prazeres que parecem vidas, mas são sepulcros disfarçados. O rapaz é noivo, mas ele foi na academia, conheceu uma menina, se encantou. Vamos dar uns beijinhos, mas ele é noivo. E vai ser gostoso, querido? Vai, porque prazer da carne, não vem com esse papo não, amém? É gostoso. Mas o que está acontecendo com ele? Aquilo que ele acha que é prazer, na verdade é sepulcro. Cheira mal diante de Deus, cheira morto. Morto 24 horas depois. Antes de 24 horas, o melhor é enterrar, porque 24 horas depois já começa a cheirar mal. Você já foi em algum enterro que chegou lá, começou a dar um cheirinho esquisito? Eu já fui. Então, aquilo que parece muito bom, vamos fazer um negócio aqui, Carol, se você fizer, eu vou te dar um dinheiro, que eu vou te ajudar, que não sei mais o quê.
Mas para ele te ajudar, ele vai ter que lesar alguém, ele vai ter que vender mais caro para alguém para poder te beneficiar. Isso é morto, querido, cheira mal. Cheira mal. Fede. É putrefação. Sepulcros, ambiente de morte espiritual. Vício, depressão, vícios ocultos. Práticas ocultistas. Amado, nós precisamos tomar um cuidado. Está cheio de mandinga nas igrejas. Cheio de mandinga. Porque quando alguém fala para você o seguinte, você pega R$2.000, bota dentro do envelope, traz aqui que eu vou te ungir, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mandinga, o nome disso é mandinga. Espiritismo. Amém? Nenhum lugar da Bíblia fala sobre isso. Nenhum. Embora em toda a Bíblia você vai ver que as pessoas de coração aberto, generoso, ofertantes, fiéis, toda a Bíblia vai ter isso. Eles são abençoados. O maior exemplo disso é a nação de Israel. 25% de todo o prêmio Nobel foi entregue para um judeu. Pensa nisso. Uma nação que voltou a ser nação em 1948. O maior sistema de defesa antimíssil do mundo. Israel. Quem usa o Waze aí? Você usa o Waze? Eu de vez em quando eu uso o Waze, né? O Waze é muito bom. Tem que programar ele antes lá, porque senão dá ruim, né? Todo GPS pode dar ruim. Quem inventou o Waze foram os judeus. Ah, quem tem smartphone aí? Levanta a... O que pergunta besta, né? Quem tem smartphone? Hoje tem criança de 6 anos que tem smartphone. De onde que inventaram isso? Foram os judeus. Entendeu? Na verdade, eles inventaram com um sistema de tecnologia de comunicação de guerra. Que alguém foi lá, achou interessante e copiou para o que nós temos hoje. Para o que nós temos hoje, querido, olha que bênção. Sepulcros, ambiente de morte. Correntes quebradas, tentativa humana de controlar o pecado sem Cristo. Não, eu sou um homem de opinião, eu vou parar de fumar, eu vou parar de cheirar, eu vou parar de beber, eu vou abandonar a pornografia, eu não vou mais em boate, eu não faço isso. Mas ele não vai com Cristo, ele não luta com Cristo, ele não busca libertação com Cristo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai dar uma pausa. Eu já vi pessoas que não, eu decidi e eu fui lá e parei de fumar. 20 anos que eu não fumo. Não completa 21 anos sem fumar. Porque daqui a pouco acontece alguma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que o pai morreu. No dia do enterro do pai ele voltou a fumar. Porque ele ficou, não, eu tenho que fumar porque eu fiquei tenso. Anos sem fumar. Porque ele não foi liberto. Ele deu uma pausa. Eu de vez em quando levo pessoas, eu já estou terminando, querido. Eu não vou nem chegar ao fim dessa palavra, mas eu já levei algumas pessoas para centro de recuperação. Deixa eu falar para você, a maioria volta de onde saiu. A maioria. Sabe por quê? Porque não entrega a vida dele para Jesus. Tá bom, querido? Remédio. O CAPS não liberta ninguém, nem do álcool, nem da droga. O centro de recuperação evangélico mais poderoso do mundo, com mais cobertura de oração, não liberta. Quem liberta é Jesus. Foi o que aconteceu com esse jovem. Quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem justifica é Jesus. Quem cura a pessoa de todos os níveis, corpo, alma e espírito, é Jesus. Sem Jesus não dá, esquece. Esquece, não dá. Tentativa humana de controlar o pecado. É o moralismo, a religião. A autoajuda. Não, vou ler um livro aqui de autoajuda, ele vai me ajudar. Vai nada. Vai nada. Talvez você só vai descobrir
segura essa. É dolorido. Você só vai descobrir a porcaria que você é. E vai ficar pior do que você já estava. Aqui nós vemos a autoridade de Jesus. Eu vou terminar por aqui. Porque Jesus, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, Jesus encontra com os seus. E ele olha para os seus e fala assim: me é dado todo o poder nos céus e na terra. Aí depois André, ele vira para os seus súditos, os seus membros, os seus filhos, os seus discípulos e fala assim: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensina tudo isso que eu vos tenho ensinado. Vocês estão entendendo isso? Todo o poder pertence a Jesus. E hoje você, como embaixador, você hoje assina no lugar de Cristo. Hoje você proclama no lugar de Cristo. É lógico que você vai fazer isso com o respaldo também de Cristo. Porque um embaixador, ele assina pelo presidente ou pelo rei do país dele, em qualquer lugar do mundo onde ele tenha sido nomeado como embaixador. Mas é lógico que ele faz isso com a orientação do presidente dele. Então hoje, você crente, eu crente, você que está em casa, eu estou desanimado, eu não estou indo na igreja. Deixa eu falar um negócio para você: você é um embaixador que não comparece à embaixada. Tem determinações que é para você fazer aí na sua rua, que é a libertação de vidas, que você precisa fazer, e o seu rei, o seu Senhor, já lhe deu a orientação. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Vocês vão expelir demônios. Vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. E eu pergunto para a Igreja Batista Manancial, para você que está em casa: cadê tais obras? Se o meu vizinho está morrendo no mundo, sem Cristo, sem conhecer a salvação, sem o perdão, cadê as obras? No final, a libertação desse homem, é isso que eu quero proclamar nessa noite para nós facilitarmos. A Bíblia diz que esse homem que vivia na podridão, que muito provavelmente se alimentava de corpos em estado de decomposição, esse homem maltrapilho, seminu, sujo, indesejável, ninguém queria esse homem por perto. Ele era a vergonha da cidade. A cidade na região era famosa, conhecida como a cidade dos demônios. Lá tem um endemoniado. Se você for ler Mateus, você vai descobrir que eram dois e não era um, não era só um. Olha só. Depois vocês leiam lá em Mateus, vocês vão descobrir isso, que em Gadara tinha dois endemoniados. Não é isso mesmo, irmão? Nós não lemos isso essa semana? Oh, meu Deus. E o que acontece com esse homem? O que vai acontecer com o seu vizinho é o que aconteceu com esse homem. Esse vizinho que está entregue, que está vivendo a vida dele conjugal, é um sepulcro. Esse vizinho que a saúde dele é uma saúde em decomposição avançada, ele está se deteriorando fisicamente. Não tem força física para caminhar, não tem força psicológica para caminhar, os sentimentos estão em frangalhos. Para dormir, só dorme com altas doses de droga. Quando eu falo droga, é remédio, querido, mas se o remédio está em alta dose, ele passa a ser droga. Ao ponto de se viciar, ao ponto de se tornar dependente daquilo. Se nós fizermos o que Jesus fez para esse nosso vizinho, para essa nossa vizinha, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o endemoniado de Gadara. Ele fala: Jesus,
eu quero te seguir. Jesus não permite ele ir junto, mas de uma certa forma ele passa a seguir Jesus como um discípulo, missionário, pregador, propagador, e ele começa a contar as maravilhas. As pessoas encontram com ele na rua, que você não é aquele camarada que ficava lá no cemitério do centro lá de Rodeiro, e você dormia lá, e você está diferente. Eu estou diferente porque eu encontrei o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu agora sirvo a Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele quer mudar a sua também. Ele quer te fazer feliz, mesmo em tempos de tristeza. Porque tristeza e felicidade, querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar triste com a sua situação financeira. Você pode estar triste com algum problema com o filho. Você pode estar triste com algum problema com o marido. Você pode estar triste com um problema com a esposa, mas algo você não pode estar: infeliz, porque você tem Jesus. Amém? Quem tem Jesus é feliz. A tristeza não abala, querido. Mesmo triste, você vai feliz e sorridente. Amém? Fica de pé, igreja. Essa noite você medite nisso. Se um jovem eu esqueci de mencionar isso. Quando ele fala assim: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Isso tem a ver com a cultura da época, porque uma legião romana, uma legião de soldados romanos, era composta por 6.000 soldados. Então, o que aquele endemoniado estava dizendo era exatamente assim: Jesus, nós somos 6.000 demônios. 6.000 demônios. Nosso negócio aqui é desgraçar a vida desse cara mesmo. Porque quando você olha aí na rua, uma pessoa que hoje, nós conhecemos muito aqui. Tem um irmão que andou entre nós, foi para um lugar para ser tratado, não deu jeito. O que o crack faz com a pessoa? Tem o outro aí, pai de um menino que estava até vindo aqui na igreja. O cara secou. O cara era todo parrudão, parecia um lutador de boxe. Agora está aí andando, ó, pele e osso. Você sabe o que é isso? É o diabo desfazendo a figura perfeita de Deus. Porque Jesus, o Espírito Santo e o Eterno falou o seguinte: façamos unir-se a nossa imagem e semelhança. Façamos ao Silene a nossa imagem e semelhança. Façamos o Emerson a nossa imagem e semelhança. E o que o diabo quer fazer com as pessoas? Tirar a imagem e semelhança. Imagem é a aparência mesmo. As pessoas ficam com cara de doente, com cara de zumbi, com cara de morto. E outra coisa que o diabo quer fazer é fazer você parar. Isso é muito forte, querido. Parar de funcionar como um Deus. Imagem, semelhança. Imagem, semelhança. Parece com Deus e funciona como Deus. Murilo, você é encarregado de uma indústria, né? Tem dia que tem muito serviço, falta funcionário, não tem? Se você ficar lá no meio do pátio falando assim: está faltando funcionário, está faltando funcionário, está faltando funcionário, pode ser que aconteça naquele dia mais 5 chegar para você, falar: estou com dor de barriga, tenho que ir embora para casa. Agora, se você disser: haja produção, Senhor, multiplica a velocidade dos funcionários, multiplique, Senhor, para que nada dê certo. Porque às vezes o camarada tem que dar 10 grampeadas para grampear 5 grampos. Acontece isso ou não acontece? A máquina falha. Senhor, abençoa, bota tudo para funcionar. Porque Deus funciona assim. Ó. Deus olhou para a terra, o que ele viu, Tainara? Treva. Agora você imagina Deus no céu, como nós fazemos aqui na terra.
Só tem treva. Só tem treva. Camarada abre a caixa de correio, conta para pagar. É cartão de crédito, é prestação da casa própria, é prestação do carro, é conta de água, conta de luz, IPTU e não sei mais o que. Aí a pessoa fica assim: eu não aguento mais. Só tem dívida, só tem dívida, só tem dívida. Nessa noite eu quero te pedir para você funcionar como Deus. Deus disse que o que resolvia o problema da treva era a luz. Ele falou: haja luz. E o que resolve o problema das contas? Dinheiro. Começa a profetizar. Funciona como Deus. Haja dinheiro. E você vai ver que negócios vão acontecer de onde você menos imagina. Entendeu? Aquele camarada que não compra de você de jeito nenhum, porque o seu preço é maior que o concorrente. Daqui a pouco o concorrente diz assim: aqui, não vou poder te entregar tudo, mas ele vendeu tudo que tinha comprado. Ele vai ter que ir lá em você e pagar o teu preço. E pronto, acabou. Tem aí, vou falar aqui porque eu tenho advogados aqui na igreja. O processo está lá, 6 meses, nada. O juiz não dá atenção, o juiz não marca audiência e não sei mais o que. E você fica assim: esse juiz não faz nada, esse juiz não movimenta, esse juiz não julga a causa, esse juiz não bate martelo. Mas lá o Eterno, se você orar assim: Senhor, move o coração, Senhor, desse magistrado, move o coração desse juiz, Senhor, Pai amado, julga essa causa no meu lugar. Ah, querido. Ah, querido. Aquela pessoa, querido, que te atormenta, te persegue, te enche a paciência, que você já pensou em matar ela umas 2 ou 3 vezes, ou que você já tenha tido até vontade de orar assim: Senhor, tira a vida dessa pessoa que eu não aguento ele mais. Começa a falar assim: Senhor, abençoa. Abençoa, Jesus. Porque Deus funciona assim. Senhor, abençoa. Dá vida para ele. Senhor amado, faz ele te conhecer, faz ele encontrar contigo. Abençoa, Jesus. Ah, querido, eu sou capaz de dizer para você que corre o risco de Deus nem abençoar a pessoa, mas você, a Deus vai te tratar de outro jeito. Sabe por quê? Você está funcionando como Jesus falou: ame o teu inimigo. Feche seus olhos. Fala assim: Senhor, nessa noite, se tiver em alguma área da minha vida, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou na minha escola, ou na minha faculdade, não importa o local, se tiver uma legião de demônios, respira fundo agora, querido, e vai falar bem forte: sai em nome de Jesus. Vai lá, 1, 2, 3. Sai em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus, legião, sai em nome de Jesus. Legião de maus pensamentos, legião de tristeza, legião de insônia, legião de mau funcionamento do organismo humano, legião de pecados, legião de promiscuidade, legião de vício, legião de pornografia. Mais uma vez eu vou contar até 3 e você vai dizer: sai. 1, 2, 3, sai! Aleluia! Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus, aleluia. Tu és o Eterno, aleluia. Dia 20 agora de setembro, né? Amanhã é setembro, amanhã é dia 1º, né? Dia 20 de setembro nós vamos ter o nosso culto de casais, amém? Paula Rebouças vai estar aqui com o esposo ministrando louvor. Eu e a pastora, nós vamos fazer pela primeira vez uma ministração aqui em dupla. Prepare, amém, querido? Se você tem algum problema respiratório, traga aí um nebulizador, uma bombinha de oxigênio, alguma coisa assim, porque vocês vão passar mal aqui. O Senhor vai te curar através do riso aqui. Quem crê? Amém? O Senhor vai te curar através do riso. Vocês vão ter que aguentar nós. Amém ou não amém? Põe a mão na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Eterno, do Espírito Santo, seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém.